Aleluia, Pai amado, em nome de Jesus, nesta noite nós chegamos aqui Amém, com o Senhor. interesse de receber a tua luz, a tua vida, a tua palavra. Amém. Tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem, está no teu Filho, o Sim, único Senhor. Filho, a Amém. tua imagem e semelhança. E Aleluia. hoje nós nos apropriamos, Senhor, de tudo que o Senhor é, Sim. através do Filho. E Amém, nós Senhor. vamos receber mais luz, Amém. mais sabedoria, porque o Amém. Senhor é o único Deus e sábio que Amém. pode transmitir a nós a tua palavra. Venha Amém. nos esclarecer, nos dar entendimento, Amém. conhecendo a tua vontade, conhecendo o teu plano e conhecendo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito e que está para a fazer. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, boa Amém. noite. Abra Amém. nossos olhos, venha nos Glória a iluminar Deus. através do nosso coração. Em Amém. nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. É uma alegria, né, nós poder estar junto para compartilhar. Às vezes os irmãos não conseguem estar todos juntos, mas depois a oportunidade de ouvir, né, Genaro? Então, eu quero começar com o versículo de saída, né, que é João, capítulo 1, versículo 2, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, para os seus veio e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser feitos filhos de Deus. É o versículo 9, né? Capítulo 1, acho que é do João, 1:9 diz: a saber, a verdadeira luz já vi, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então, nós, irmãos, e isso aqui é muito grande, quando deslumbra em nosso coração a respeito dessa luz que é chamado o Verbo da vida, que se fez carne, então não tem mais outra exclamação de nosso coração de receber o que nós recebemos. Porque essa luz que é vindo ao mundo, para todo aquele que crê, deu-lhe o direito, como fala aqui no versículo 15, né? É, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primacia, porquanto já existia antes de mim. Esse verbo que se fez carne já existia antes de mim. Porquanto todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Foi este o testemunho de João, versículo 19, enquanto os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem eras tu. Então você vê, João começa trazendo a genealogia de Jesus celestial. E ele apresenta ao Filho de Deus, esse verbo que estava com Deus, que era Deus, que se fez carne, para mostrar que somente nele é que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, né? Aqui, versículo 12 é o versículo chave, né? Disse: Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram segundo o sangue, nasceram do sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade de um homem, mas de Deus. Então, esse é o direito, esse é o posicionamento que nós temos quando nós cremos nesses fatos feitos em Cristo. E dito isso, nós podemos ir para o versículo que nós estamos desenvolvendo, que na reunião anterior era Hebreus capítulo 6, versículo 1. Vamos lá de novo, por favor, Renan. Se você quiser ler para nós, capítulo 6 de Hebreus, versículo 1 e 2. Por isso, quando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, Amém. não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O Sim. ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sim. Nós falamos insistentemente sobre a doutrina de Cristo, né?
E eu acho que nós desenvolvemos bastante sobre isso, mostramos de uma maneira bem prática que a doutrina de Cristo, que é o ensino dele, sempre terminava na mesma coisa. Aquele que permanece em mim e eu em ele, é esse que dá muito fruto. Porque separados Amém. dele, nada podemos fazer. Podemos- Resumidamente, o doutrina de Cristo, o ensino dele sempre era isso. Através do próprio exemplo dele, irmãos, nós precisamos lembrar. O Senhor falava, né? O ensino que eu falo não é de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. As palavras que eu vos falo não vêm de mim mesmo, mas vêm do meu Pai. É assim como ele me ensina, ou como ele me ensinou, eu faço também. Capítulo 5 de João, né? Versículo 19. Olha que lindo esse versículo aqui. 5:19 de João disse assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que o Pai, o fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E esse ponto é tão esclarecedor, porque quando foi interrogado a respeito do Pai, em capítulo 14, por Felipe, né? Ele estava falando do caminho, e o Senhor, ele vai perguntar, né? O Felipe vai perguntar e diz que mostrasse o Pai, né? Que isso bastasse para eles. Porque quando o Felipe pergunta isso, também os discípulos tinham esse interrogante. Porque para eles era algo que não estava claro. Ele falava do Pai, mas eles não viam o Pai. Então a resposta do Senhor é categórica. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, essa era a experiência radical que o Senhor Jesus vivia. Nós precisamos lembrar, quando a gente fala do Senhor Jesus, nós precisamos ter bem claro, irmãos, que ele é um homem, ou é o Verbo que se fez carne, o unigênito do Pai, aquele que revelou o Pai. Por um lado, nós entendemos, por capítulo 2 de Filipenses, versículos 5, 6 e 7, que ele se fez homem, que ele deixou sua glória. E quando ele se fez homem, ele se humilhou até a morte, tomando forma humana e até a morte e morte de cruz. Esse versículo, capítulo 2, versículo 7, deixa muito claro, irmãos, que o Senhor Jesus, ele está aqui na terra como um homem totalmente sujeito ao Pai. Quando a gente lê estes versículos, nos deixa claro que nós precisamos ganhar o mesmo sentimento, né? Capítulo 2, versículos 5, diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo Jesus? Que ele, sendo ou subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando ou assumindo forma humana. E como servo, tornou-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, como homem aqui na terra, né, na plenitude do tempo, nós lembramos capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 e 5, diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Então, onde que ele estava para ser enviado, né? Para nascer no ventre, ou para nascer de uma mulher. Porque o versículo fala claramente ali, né? Quando você lê capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude do tempo, Deus enviou a seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Mas a pergunta é, aonde que ele estava para depois enviar para nascer neste mundo, né? E claro, João 1:1 nos fala claramente que ele junto ao estava Pai. no Pai e o Pai estava nele. Não é diferente agora que ele se fez homem.
Por isso que quando nós lemos várias vezes, entendemos que quando Jesus falava, ele tinha tal unidade ao Pai, que as palavras que ele falava, que o Filho estava falando, eram as palavras do Pai. Então, essa união nos deixa muito claro, irmãos, que ele é um homem 100% sujeito ao Pai. E como homem, nós podemos entender esse princípio que agora é o ensino dele. Qual que é o ensino dele? Aquele que permanece em mim e eu é nele, esse que dá muito fruto. Então, assim como o Senhor Jesus viveu uma unidade com o Pai, a tal ponto que quem via ao Filho estava vendo o Pai, por isso que ele é a imagem do Deus invisível. Logicamente, irmãos, a gente quer ver Jesus um Deus, né? Mas toda vez que você escuta falar ele vê alguém submisso ao Pai. Porque ele está vivendo nessa terra como um homem sujeito ao Pai. Tem um versículo também que nos ajuda, em capítulo 10, que é o versículo 33, né? De João. Ai, que lindo esse aqui. Estou colocando o vaso só, irmãos, né? Capítulo 10, versículo 33. Respondeu-lhe Jesus: não é por obra boa, não é o 30, perdão, o 30 primeiro. Eu e o Pai somos um. Então, essa unidade que ele está mostrando aqui é em relação ao propósito, porque o próprio desdobramento dos versículos mostra isso. Por um lado, nós temos a persistência do Filho. Nós vimos claramente vários versículos, né? João vai falar a respeito do Verbo, que quando ele veio era a luz do mundo, diz que ele era antes dele. João Batista falando isso, como pode ele, João Batista, se ele é o Vitor, maior que Jesus, né? Assim, pode por um falar. lado, ele ainda não era filho quando estava Isso, antes de se encarnar, né? Ele isso, era a palavra. isso. Mas o fato dele, por exemplo, dizer, né? Talvez na Bíblia você não vai escutar a palavra filho, né? Não vai encontrar filho. Porque, embora o filho não seja mencionado, não significa que o filho não existisse. Por quê? Porque quando você vai no capítulo 16, isso é bom trazer isso aí, viu? Romanos, capítulo 16, olha o que fala lá. Isso aqui é bom para nos ajudar, né? Versículo 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o evangelho. Paulo está falando isso, né? O evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado, ó, mistério guardado em silêncio. Isso que é muito importante, né? Isso é guardado em silêncio em los tempos eternos. E que agora tornou-se manifesto, dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, para a obediência por fé a todas as nações. E Paulo vai falar desse mistério escondido também em Efésios 3:9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério dos séculos ocultos em Deus. E nós temos ainda outro versículo, em Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade que Deus propusera em Cristo. Então, quando nós lidamos, Colossenses 2:2 também disse isso, né? Que o mistério de Deus é Cristo. Mas Paulo, ele disse que esse mistério de Deus, que é Cristo, estava oculto de geração em geração. Mas que agora, que tempo é agora foi revelado o manifesto? É na plenitude do tempo. Então, quando nós lidamos com as escrituras, embora não apareça a palavra filho, nós precisamos lembrar o que o próprio Senhor falou, muitas e repetidas vezes. Jesus está falando como filho. Por exemplo, vamos lá, João 3,13. Olha só que impressionante isso aqui. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Diego tá aí, hein? Ô, Diego.
É bom te ver, meu irmão. Nós estamos compartilhando aqui na sequência daquele Hebreus 6, né? Só estamos fundamentando a doutrina de Cristo novamente. Ó, e estamos aqui em João 3:13 para mostrar que o Filho de Deus, ele estava unido ao Pai. Quando ele estava aqui na terra, ele sempre dizia, Diego, eu e o Pai somos um. Aquele que me vê a mim, vê o Pai. E as palavras que ele falava, sempre ele falava do Pai. O ensino que Jesus trazia não era dele, era do Pai. E assim, as obras que ele realizava era em nome do Pai, o Pai que realizava. E lemos um versículo chave que você pode anotar ali, João 5,19, que diz que assim como o Pai faz, semelhantemente o Filho realiza. Quem está fazendo é o Pai, mas o Filho semelhantemente realiza. Essa era a unidade. E João, capítulo 10, versículo 30, disse claramente: eu e o Pai somos um. Agora, Felipe, Diego, questiona, né? Assim como todos os discípulos estavam duvidando, né? Jesus fala do Pai, mas até agora não vimos o Pai. Então ele fala: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E a resposta do Senhor é que é extraordinária. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu, aí está, estou no Pai e o Pai está em mim. Então, essa é a afirmação, o modelo da doutrina de Cristo. Assim como no viver humano aqui na terra Jesus estava unido ao Pai, também nós, os seus discípulos, agora, nesse viver cristão, nós temos essa realidade. Isso é a doutrina de Cristo. E nós estamos nele e ele está em nós. Quando nós estamos nele, nós temos Deus também. Nós temos o Pai também. Porque lembre que o Senhor falou, capítulo. Isso o Genaro deve lembrar bem claro, né? Capítulo 14, capítulo 14, versículo. Acho que é o 20. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e o Pai está em mim e vós em mim. Uma coisa assim, fala o versículo, vou ler lá. João, capítulo 14, versículo 20. Olha como diz. É bom isso aqui. Naquele dia vos conhecereis que eu estou meu Pai, que eu estou meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aqui Diego, quando ele fala naquele dia, está falando da ressurreição. Porque ele ia preparar lugar, no capítulo 14, disse que na casa do Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu iria preparar lugar, para que onde eu estou, estejais também vós. Esse versículo que diz aqui, confirma onde que ele estava. Aonde que Jesus estava. Pelo que nós já apresentamos, Jesus estava no Pai, e o Pai estava onde? Estava nele. Esse preparar o lugar que Jesus foi na morte e ressurreição. Porque na morte e ressurreição, agora Deus tem suas muitas moradas naqueles que estão em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos nele e ele está em nós, temos a realidade do que fala o versículo 20 do capítulo 14. Naquele dia, quando? Na ressurreição. Quando nós cremos agora. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha isso aqui, realidade maravilhosa da doutrina de Cristo. Bom, até aí eu acho que podemos continuar agora na leitura. Vamos lá então de novo. Tem um versículo aqui no espanhol que nós estamos lendo, o Genaro leu, viu, Jack? Leu o capítulo 6, versículo 1 e 2. Assim que deixemos de repassar uma y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas acciones y tener fe en Dios.
ustedes tampoco no necesitan más enseñanza acerca de los bautismos o la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Este es el versículo en español, es extraordinario, porque dissemos na reunião anterior sobre esses rudimentos, e os irmãos lembram. Esses rudimentos são fundamentos básicos da fé, as sombras e figuras que apontavam para Cristo. Por exemplo, quando nós vamos na Antiga Aliança, o que falavam os profetas com insistências, como fala 1 Pedro? Que eles indagavam atentamente nas Escrituras acerca de quê? Acerca de Cristo, do Messias que ia de vir. E isto era pelo Espírito de Cristo que neles estava, diz, né? Primeira de Pedro, eu acho que é segundo de Pedro, né? Vamos ver. É primeira, né? Eu acho que é primeira, né, Genaro? Primeira de Pedro. Sim, versículo Sobre 10. qual indagação? Um 10? É 1:10 de 1 de Pedro mesmo. Era aí. Se você quiser ler 1 de Pedro 1:10 e 11. Eu E 12 também. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram, profetizaram, acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que eles estavam ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que Que eu os segui. seguiram. Okay. Isso. Obrigado, irmão. Aí você vê? Então, o que, que são os rudimentos, segundo aqui, né? Rudimentos são aqueles fundamentos básicos da fé, que da sombra se figura, porque esses profetas que indagavam, qual que era a base dele? As escrituras, a, a lei, né? Aquelas profecias que vinham da parte de Deus, eles indagavam sobre isso. E, pelo Espírito de Cristo que operava, apontava sobre aqueles sofrimentos que haveriam de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, agora que já temos a realidade, Paulo está falando, você já tem a realidade de Cristo. Não fica nas sombras e figuras. Em outras palavras, estou falando, né? É como dizia assim: nós estamos falando das figuras que um dia Cristo é de vir. Ou como no caso, lembra de Apolo, quando Áquila e Priscila ajudaram ela, né? Lembra que ele era eloquente, pregava a respeito do batismo de João, mas ele não conhecia o quê? O batismo do Espírito. Não conhecia a nova aliança. E aí os irmãos, Áquila e Priscila, pegaram ele e ajudaram o irmão para ele sair daquela limitada percepção que ele tinha. Mesma coisa você está falando aqui. Ustedes tampoco no necesitan más enseñanza acerca de los bautismos o la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por isso, deixemos os rudimentos. E aqui, irmãos, é interessante. Isso aqui eu queria abordar com os irmãos. O que é o arrependimento de obras mortas? Arrependimento de obras mortas são tentativas humanas de querer agradar a Deus. Fé em Deus é ainda o sentido elementar como os judeus creiam. Por exemplo, fé em Deus, quando você lidava com o judaizante, para ele, fé em Deus tinha que praticar o que a lei falava. Batismo, imposição de mão, ressurreição de juízo eterno. Esses ensinos iniciais. Por que nós estamos falando isso? Porque o capítulo 5, e acompanha aqui, olha só, se prestar atenção aqui, irmãos, olha que lindo. Hebreus capítulo 5. Olha o que estava acontecendo. Paulo aqui, perdão, o escritor de... Eu sempre tenho costume de falar de Paulo, né? Mas aqui nós não sabemos quem é o escritor. Mas o escritor de Hebreus, ele está apresentando essa transição da antiga aliança e ele vai mostrar que
Um aspecto da transição da antiga aliança era o sacerdócio. Você vê aqui, por exemplo, no versículo, capítulo 5, né? Versículo 12, versículo 13. Perdão, eu estou aqui errado. Do capítulo 5, tava errado aqui a leitura. É, Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus. E aqui, irmãos, é interessante, porque ele está trazendo a abordagem do que aconteceu em Cristo. Até o versículo 9, ele desenvolve, né, de uma maneira muito forte esse acontecimento que teve em Cristo Jesus. Ele vai mostrar os sofrimentos que ele passou e o aperfeiçoamento que ele conquistou. Ele aprendeu obediência pelos sofrimentos que ele passou, tornando-se, versículo 8, tornando-se, versículo 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Agora, olha o problema aqui, irmãos. Tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha a dificuldade de quem está escrevendo aqui. Porque quem está escrevendo essa epístola está direcionada para aqueles irmãos judeus que se converteram ao Senhor. Então, o que acontecia com esses irmãos que saíam da antiga aliança e vinham agora para a nova aliança? Eles transportavam muita coisa da antiga aliança. Então, quando ele lida, esse escritor que está lidando, ele está mostrando a base desse autor da nossa salvação. Ele, como homem, ele vai se tornar agora, na ressurreição, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês. A gente não é judeu, né? Mas para um judeu dizer que agora tem um novo sacerdócio, que aquilo já não é mais válido, que não precisa mais de sacrifício, era muito duro para eles, irmão. E que É uma tudo. ofensa para eles. Como, irmão? Repete. É uma ofensa para eles. É uma ofensa para eles. É porque a tribo de Jesus não é a tribo que ele, da onde tem que sair Isso, o sumo sacerdote, né? exatamente. Então, existe uma dificuldade aqui de poder transmitir para esses irmãos essa transição da antiga aliança no sacerdócio antigo. E ele traz a abordagem, afirmando aqui no versículo 10. E ele afirma categoricamente, dizendo: olha aqui, irmão, você tem como ler em espanhol para nós, Diego? Versículo 10 e 11? De Hebreus 5. De Hebreus 5. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Essa versão foi boa. Essa é boa demais. Essa foi boa. Você vê. Então, o que está acontecendo aqui, Diego? Existe uma dificuldade dos irmãos conseguir ouvir essas palavras. Como dizia assim, mudou o sacerdócio. Não tem mais o sacerdócio de Arão. Olha, irmão, ano tras ano, eles praticavam o sacerdócio e eles louvavam o Senhor porque eles tinham um sacerdote, tinham as práticas sacerdotais. De repente, agora na nova aliança, não tem mais, irmão. Então você vê como que é. Paulo enfrentou esse problema com os judaizantes. Esses judaizantes, ou esses irmãos judeus que se converteram ao Senhor, transportavam as práticas da lei, irmão. Agora, quando ele começa a falar com esses irmãos, ele fez: vocês se tornaram, aqui a versão em português diz tardios em ouvir, ou lentos para ouvir. Em outra versão, fazer vocês não conseguem ouvir. Por quê? Porque estão tendo uma resistência a esse falar. Jesus foi nomeado sumo sacerdote, mas de onde? Segundo a ordem de Melquisedeque. E eles estavam familiarizados com esse Melquisedeque. Qualquer judeu que estava interiorizado com as escrituras conhecia a história de Melquisedeque. Lembra que era Abraão, que depois da vitória dos 5 reis, né, quando voltou de resgate de Ló, e aí saiu um encontro, um sumo sacerdote que a gente não sabe de onde vem. Apareceu ali. E o que fez Abraão? Deu o dízimo de tudo que ele recebeu lá naquela conquista dos despojos que ele pegou. Então, o escritor, ele vai trazer aqui no capítulo 8 sobre
sacerdote vai explicar, veio mostrar que ele não tinha origem e não tinha, como disse, ele não tinha, não sabia de onde vinha nem aonde vai. Não tem, na Bíblia não tem genealogia de Melquisedeque. Então ele aproveita que essa linhagem agora de sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Não que Melquisedeque seja alguém celestial, mas eu que eu penso, né, irmãos? Aproveitam esse cenário que não tem registro dele para trazer uma consciência para esses irmãos que se tem origem. E, logicamente, não sabemos a origem. É o decreto de Deus. Quem decretou que Jesus ia ser sumo sacerdote agora, para sempre? Foi Deus, irmão. E é mais que suficiente. Não precisa falar de onde que ele vem. Mas por causa desses irmãos que tinham dificuldade, ele vai falar: vem daquele Melquisedeque. Para eles começar a entender, porque olha como continua o versículo. Ó. O irmão Diego leu o versículo 10, né? Versículo 10 e 11. Olha como fala aqui no 12. Pois com efeito, quando eu deveria ser mestres, atentando para o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementais dos oráculos de Deus. E assim vos tornais como necessitado de leite e não de alimento sólido. Como fala em espanhol, Diego? Acho que ele não Eu viu, vou hein? ler um pouco essa tradução aqui, aí Tá, depois ele lê. Tá? tá bom. Depois de tanto tempo, vocês deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine Uhum. as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, em vez de alimento sólido. Vocês ainda precisam de leite. Sim. E essa lembrança de leite nos lembra da exortação que Paulo diz, né? Ó, aqui Diego escreveu, em realidade, a estas alturas já deveriam ser mestres e, sin embargo, necessitam de leite. Essa é a tradução dele. É muito boa essa tradução do Diego. Vocês sabem, irmãos, Paulo, ele, quando vai lidar com a igreja em Corinto, que era uma igreja carnal, ele vai usar uma expressão lá, em 1 capítulo 3. Você me acompanha na leitura, e isso nos ajuda a nos localizar. Porque eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como carnais. Então, tem duas expressões, espirituais por um lado e carnais por outro. Quando ele disse carnais, ele vai dizer crianças em Cristo. É o que o escritor de Hebreus está falando em outras palavras. Leite vos de beber e não vos de alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aqui a situação da igreja em Corinto, nos lembramos, eles tinham preferência de pregador, ou preferência de ministério, né? Ou como, vamos dizer assim, preferência de apóstolos. Então, essa nomenclatura crianças nos transporta para o quê? Carnais. O que o escritor de Hebreus está falando, em outras palavras? Quando ele diz no versículo 12. O versículo 12 aqui é interessante, irmãos, porque ele vai usar uma expressão. Eu vou lá. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atentando o tempo decorrido, tendes novamente de necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementais dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não alimento sólido. Então você vê, é interessante porque para quem que é dado leite? E nós falamos, né? Criança, bebê, né? Não é verdade? Então, uma criança, um bebê que nasce nesse mundo, o mais natural é que ela se alimente somente do quê? De leite. Do leite. Então, é normal. Você vê uma criança de peito, nós falamos de criança de peito, né? Porque o único alimento que ela tem, e todo dia ela se alimenta do leite, ou da leite. Então, se ela se alimenta do leite, é natural. Mas se passam os anos, irmão,
pelo tempo decorrido que ele fala que a pessoa continua de beber leite, então algo está anormal, né? Algo está. O corpo não aceita mais leite, Vitor. A Exatamente. criança, a Muito criança bem. cresceu e já não, o corpo mesmo já não aceita mais. Já não aceita, precisa de alimento sólido, porque vai crescendo, não é suficiente o leite, né? Essa é a normalidade. Mas, irmão, a figura é extraordinária, porque ele está mostrando sobre os espirituais e os carnais. Então, traz essa figura. Aquela pessoa que se alimenta de leite é criança. Então, no aspecto espiritual, está mostrando que ela é carnal ainda. Ela anda pela carne. Mas a pessoa madura, que vai falar aqui no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente com o quê, irmãos? Com a palavra de justiça. É Isso aqui é justiça. muito interessante, porque criança ainda. Em outras palavras, é carnal ainda. E palavra de justiça, para Diego entender bem claramente, é simples, simples, simples. Isso aqui que é contrário à justiça é injustiça. Tudo que provém de nós mesmos é injustiça. Tudo que provém de Deus é justiça. Então, como nós entendermos que uma pessoa que tem experiência contrária agora, experiência da palavra de justiça, como ela age? Porque aqui é o contrário de criança. Ela é madura. Quer dizer, ela não anda pelas suas próprias obras, senão aquilo que vem de Deus. E aí, irmãos, a base dessa palavra de justiça é o que Deus realiza. No Antigo Testamento, nós não tínhamos Cristo morto e ressuscitado. O que nós tínhamos? A palavra. Então, toda palavra que vinha da boca de Deus através dos apóstolos, aquela pessoa que cria nessa palavra e se unia a essa palavra, então ele estava praticando a justiça. Vou dar um exemplo. E nós precisamos lembrar Lucas, né? Capítulo 2. Rapidinho para não perder tempo. Capítulo 2, versículo aqui, é, versículo 22. Passados os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Está falando de Jesus, quando foi levado pelos seus pais ao templo, né? Para oferecer sacrifício segundo o que está escrito referente à lei. Um par de rolos, um dom de pombinhos. Ó, versículo 25, irmãos. E havia um homem em Jerusalém, Simeão, homem este justo. Olha só que é uma palavra que fala justo aqui. Então, como que ele era considerado justo? E falamos na reunião anterior sobre a justiça da lei. Lembra da justiça da lei? Por que que Paulo era irrepreensível a respeito da justiça da lei? Porque ele atendia à exigência da lei. Então, quando na Bíblia te mostra uma pessoa justa, te mostra que ele está entendendo o que significa você cumprir a lei. A lei, irmãos, não foi dada para que a pessoa cumprisse, era para trazer em evidência que a pessoa era pecadora. Então, quando uma pessoa se torna justa, é quando confessa que é pecador e clama a palavra da justiça, que Deus que efetua. Deus dá uma Olha, olha, saída. Pode falar, irmão. olha, Vitor, Sim, interessante que a lei, quando veio a existir, não é para que o homem a cumprisse. isso. Mas você vê que nem Jesus também não cumpriu a lei. Isso. Na verdade, a lei se cumpriu nele. Isso, irmão. Você não falou melhor que isso aí. Esse foi o melhor, né? Porque o fim da lei, né? O propósito da lei era que Cristo. Então, quando Cristo aparece, o Esse, propósito da lei ficou em evidência. Tinha dois lados, né? Mostrar a incapacidade do homem, a iniquidade do homem. Por isso que a força do pecado era a lei. Porque trazia e realçava o pecado no homem. Mas, por outro, aguardava como um aio, fala lá em Gálatas capítulo 4, como um aio, né? Como um tutor, até o quê? Até Cristo.
Então, a lei tinha essa peculiaridade. Ela era santa, pura, e não havia problema com a lei. O problema estava com aquele que tentava cumprir. Então, quando nós lidamos com a lei, sempre nós precisamos lembrar, ele te manifesta que você é injusto. Agora, por que que agora Simeão, e isso que é interessante, né? Capítulo 2, 25, a Bíblia fala que ele era justo. A gente sempre imagina, puxa, o cara é justo porque ele cumpre a lei. Não, irmãos. É porque ele entende o propósito da lei e ele atinge, ou vamos dizer uma palavra bem mais forte, ele leva adiante o que a exigência da lei traz. O que que eles traz? O sacrifício. Então, toda vez que alguém se achava pecador, tinha uma saída que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. O Diego escreveu: ora bem, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era justo e devoto. E olha que lindo aqui essa expressão. Devoto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e devoto, e guardava com esperança a redenção de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Olha só, irmãos, que lindo. Eu vou terminar ler em português. Havia É interessante que ele é justo, não é porque ele era justo de por si mesmo. Sim, Ele era justo porque ele cria na palavra, né? isso, Ele irmão, por isso que. acreditava, esperava na palavra. Aleluia. Aleluia. E Uma por isso promessa. que. Isso. E é por isso que nós trouxemos. De onde que nós trouxemos isso? Por que que nós chegamos aqui em Lucas? Chegamos aqui em Lucas por causa do texto, capítulo 5 de Hebreus, versículo 13, né? Que nós estamos lendo. Versículo 13 diz claramente, né? O que que diz? Disse, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça. Então, nós fizemos o contraste, o contrário, né? Se alguém que se está alimentando de palavra sólida, ou se alimentando de alimento sólido, ele é o contrário do isso aqui. Ele é experiente agora. Com que é experiente? Com a palavra da justiça. Então, que nome entraria aqui agora, segundo a leitura de Lucas? Não, é Simeão? Uhum. Você vê, o Simeão era considerado justo porque ele tem experiência com a palavra de justiça. Embora está no Antigo Testamento, irmãos, tem pessoas que eram consideradas justas aos olhos de Deus. Porque eles tinham consciência de que eram pecadores, mas ao mesmo tempo eles atingiam a exigência da lei, que era o sacrifício de animais. Claro que aqueles sacrifícios eram sombras e figuras apenas, e não removia o pecado. Mas dessa maneira eles podiam se aproximar de Deus através daquele sacrifício, viu, Diego? Agora você me pergunta, Diego, então, e se a pessoa não tinha animais para levar coisa nenhuma para Deus? Porque você sabe, Diego, não sei se o irmão sabe, né? O Genaro já sabe. Havia um povo que era samaritano, que era a mistura de o povo de Israel que foi levado cativo, lembra que foram levados pelos sírios? E eles se misturaram tudo e voltaram. Quando eles voltaram, eles receberam rejeição pela mistura que eles tinham. Porque o judeu não é muito celoso. Ele já não era mais um sangue puro judaico. Era misturado. E eram chamados de samaritanos. Mas os samaritanos eram também o povo de Deus. Só que eles não tinham aceitação pelos judeus. Então, por quê? Porque eles trouxeram muitos costumes pagãos de Síria. Levantaram altares e tudo mais, né? Mas tinha pessoas que eram verdadeiras. E o irmão deve lembrar, o Diego, que pessoa tiver a mente. Não é a mulher samaritana? Sim, Ele era uma mulher de Deus. E como nós sabemos pela leitura, o Senhor trouxe em evidência aquela vez, aquele diálogo que ela teve com o Senhor, mostrou sua fé. E que aguardava quem? Não estava sozinha, né? Repete, E ela irmão. não estava sozinha. Ela não estava sozinha, porque depois que Impressionante, ela irmão. teve contato com Jesus, ele foi trazer todas as pessoas Puxa, que irmão. ele da mesma.
E você sabe, irmãos, que é interessante, porque quando você vai na leitura, você fica impressionado como era uma pessoa de fé ela, que aguardava a vinda do Messias, embora tinha muita mistura e a rejeitada. Sabe o que acontecia com os samaritanos? Eles não podiam entrar no templo, irmão, para oferecer sacrifícios, porque não deixavam, tanto os samaritanos como o publicano não podiam oferecer sacrifícios. Porque eram tão celosos da lei. Imagina, irmãos, aquelas pessoas que tinham conhecimento que precisavam se arrepender de seus pecados e não podiam levar animais para sacrificar, porque não eram aceitos. Tanto os samaritanos como o publicano. Mas nós lembramos, capítulo 18, E é por versículo. isso que eles foram para o monte, irmão. Pode repetir, irmão. Era por isso que eles foram para o monte, adorar Deus no monte, porque não Isso, era aceito no templo. exatamente. Exatamente. Esse é o problema que estava vendo lá. E ela questiona o Senhor e fala assim: Ah, veio que eres profeta, me vem cá e me diz. Vocês, falando dos judeus, dizem que tem que adorar lá. Nós dizemos que é lá no monte, né? Ao final, quem que tem razão? E aí o Senhor vai corrigir, vai trazer para ela. Nós adoramos o que nós sabemos, porque eles tinham a lei. Vocês adoram o que não conhecem, mas crê-me, mulher, que vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não mais em Jerusalém nem um monte. A hora vai ser adoração no Espírito, para todo aquele que crê. Que glorioso, né, irmãos? Porque essa declaração mostra que a justiça de Deus ia além das fronteiras. Por que que eu falo isso? Nós limos na reunião anterior, Diego lembra, né? A oração do publicano e fariseu. Qual era o problema do publicano, irmão? Não podia oferecer o quê? Sacrifícios. Não, não tinha para oferecer sacrifício e o outro era muito arrogante, né? Isso, fariseu podia, né? Mas a sua oração não oferecia, não se colocava como pecador. Olha como que a lei enganou, como que se enganou ele a si mesmo. Porque orava de si para si mesmo. E ele não dizia em sua oração, sou pecador. Ele não se via como pecador. Então, aonde que está a justiça da lei? Ou a palavra de justiça? É entender o propósito pela qual Deus deu a lei naquela época. Isso era a palavra da justiça naquela época. E esse publicano, é muito rico isso aqui, porque o publicano não tinha nem pombinha para oferecer, porque o mais pobre podia levar uma pombinha. Quem era mais rico levava boi, levava. Né? Você lembra Davi quando ofereceu 300 bois no sacrifício para o Senhor? Lembra? Puxa, era rico, né? Mas o mais pobrecinho podia levar uma pombinha. Mas esse publicano era impossibilitado de entrar no templo. É que a pombinha também tem sangue, né? Também tem sangue, exatamente. Mas olha como que Deus é bom, irmãos. Como que vai além das fronteiras. Por isso que a palavra de justiça não se limita somente àquilo. Porque Deus sonda o coração e discerne os pensamentos. Olha como ele vai falar se aquele homem não foi justificado, aquele publicano, aquele fariseu, mas o publicano, posto em pé, não ousava nem olhar para santuário, nem ousava de orar, de olhar, mas batia com sua mão ao peito, dizendo: "Se propício a mim, pecador. Não sou digno, sou ser propício a mim, pecador." Digo-vos que este desceu justificado. Você vê, irmãos? O que nos lembra? Que versículo te lembra isso aqui, irmãos? Isaías, capítulo 66, versículo 2. Quer ler, Diego? Amém. Isaías Isaías 66, versículo 2. 2. 2, isso, 2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Que impressionante, né? Ou seja, mesmo que esse publicano não tinha o quê?
Não tinha um animal para oferecer sacrifício, porque a justiça da lei era isso, né? A exigência da lei era sacrifício. Mas esse publicano não tinha acesso lá. Mas interessante, Vitor, Sim, onde que eles estavam orando? no templo. Então, o publicano entrou aí também. Entrou, mas não podia oferecer sacrifício. Não Não havia podia, mas ele entrou e se justificou ali, né? Foi justificado. Sim. Impressionante. É impressionante. É porque aquela expressão você tem que lembrar que no Antigo Testamento eles tinham três partes no templo, né? Você lembra qual que eram as três partes? O átrio, o lugar santo Lugar santo, Santo e o dos lugar Santos. santíssimo. Então, o átrio, o pátio, era liberado o termo. Você podia entrar de penetra ali, porque entrava bastante pessoa, né? Então, que se quem entrava no lugar santíssimo ou no lugar santo era sacerdote. Não entravam as pessoas comuns lá, só o sacerdote que entrava lá. E que dirá o santo do santo? Somente o sumo E sacerdote. só, e só uma tribo também, só a E tribo de só a Levi, tribo de né? Levi. Aqui, esse Isso. publicano está mostrando que a situação espiritual dele era rejeitada pelos irmãos, pelos judeus. Mas ele foi lá porque ele está reconhecendo aquele lugar como um lugar que Deus estabelece. Mas não tem nada para oferecer, mas tem um coração constrito e humilhado. Ele é o pobre de espírito e treme da palavra do Senhor. No entanto, o fariseu, ao contrário, soberbo e blasfemador, porque ele, ao colocar-se a si mesmo, estava blasfemando. Está acontecendo o que Caim fez, foi rejeitado pelo Senhor. O que aconteceu quando ele percebeu que Deus rejeitou ele e sua oferta? Ficou irado, injustiçado, porque ele era uma pessoa boa. Mas ali, irmãos, qualquer um de nós que não tem percepção da palavra de justiça, vai oferecer a si mesmo. Isso é o que está falando, capítulo 5, versículo 13. Vamos lá, de novo. Ora, todo aquele que se alimenta, agora eu vou colocar inversa, né? Não leite, de comida sólida. Aqui diz leite, mas entenda que eu estou fazendo contraste só, tá? Não estou ultrapassando o que está escrito, estou fazendo contraste. Ora, todo aquele que se alimenta de comida sólida é experiente, ao contrário, é experiente na palavra da justiça, porque é adulta. Agora eu vou ler corretamente. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você está vendo, irmão? Então você vê como que está a raiz do problema aqui desses irmãos que se tornaram tardos de ouvir, que eles não conseguem perceber, que não conseguem ouvir. Tem muitas coisas para falar para vocês, mas não consigo, porque são criança, não tem experiência com a palavra de justiça. Olha agora o 14, irmão. Olha que forte isso aqui. O 14 aqui. Mas o alimento sólido aqui, ó, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Para quê, irmãos? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Leia, por favor, irmão Diego, em espanhol. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amém. Glória a Deus. Então, prática aqui, ele está mostrando a questão de discernimento, irmão. Nós temos a capacidade de discernir aquilo que vem de Deus e que aquilo que não. Aquilo que é da carne e aquilo que vem do Espírito. Por um lado, irmãos, tem outro lado. Você discerne as coisas desse mundo. Você não mistura. Porque, irmãos, Escuta só essa tradução, Vitor. sim, pode ler, irmão. O 13 e o 14. Sim.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Sim. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso. Que rica essa versão, é muito boa. Qual é esse aí, irmão? Tá fechado. Eu acho que é King James aqui. Ah, King James, muito boa, hein? Gostei dessa Não, versão. é NAA, não sei o que é isso aí. Nova Aliança, alguma coisa assim. Sim. NAA. Aqui a palavra maduro, ou adultos, né? É, ele é a palavra teilos, né? Teilos. Você sabe, quando você traz a figura aqui de maduridade, tá falando da perfeição, porque quando você vai no versículo, avança um pouquinho lá no versículo 6 agora, né? Aonde temos a mesma palavra teilos aqui? Você acredita, irmão, que quando fala que, quando vai falar sobre deixemos-nos levar pelo que é perfeito, em português diz assim, não diz assim a versão que nós temos? Deixemos-nos levar pelo que é perfeito. Quer dizer, não lançando novamente rudimentos da doutrina de Cristo, mas deixemos-nos levar pelo que é perfeito. A palavra perfeito aqui é teiloites, que é derivado de teilos. Maturidade chama. Mesma coisa. Aí aqui traduz como perfeito ou maduro, maduro. Então, o que te faz lembrar esse versículo aqui? Quando você lê nessa versão que traz a palavra maturidade, essa versão diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade em nosso entendimento. É impressionante isso aqui, hein? Olha como que vai trazer, alcançando maturidade, porque você tem que transportar o que ele leu no 5, no versículo 14. Qual o versículo do livro de Romanos, Sim, capítulo 8, versículo sim. 14, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou Amém. seja, filhos uiós, maduros. Maduros, exatamente. Bem lembrado, irmão. Mas você sabe que me remontou aqui, eu estava fazendo uma relação de versículo Gênesis 18:1. E nós lembramos, Gênesis capítulo 18, né? O Diego deve lembrar. Versículo 1 é quando o Senhor aparece agora a Abraão, né? Novamente, depois de tudo que aconteceu com ele, agora aparece e disse assim, versículo 18, versículo 1, né? O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manré. Abraão estava sentado entre a sua tenda. Ah, não, não é o desse 18, é o desse 7, irmãos. Perdão, desse 7, 1. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ser fiel a mim, ser fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Íntegra é traduzido como perfeito. Quando você vai na tradução no hebraico agora, né? A palavra é tamiamin em hebraico, que é derivado de teilos, que é maduro. Ou seja, o que significa ser maduro? Se você transporta para a experiência de Abraão, o que seria que pediu? Anda diante de mim e ser perfeito. Não é o contrário. Ser perfeito e anda diante de mim. Não disse assim o Senhor. Como que disse primeiro para Abraão? Anda diante de mim e ser perfeito. Ou seja, nós precisamos trazer vamos dizer assim, o sentido comum desse aqui. Nós temos a perfeição quando estamos nele.
é o que fala Colossenses 2:10. Todo irmão lembra? Colossenses, capítulo 2:10. Olha o que diz. Achou? Escuta só essa tradução antes de ir para Colossenses, Tá. de Gênesis 17:1. Sim. Fala assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu Sim. sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a Aí. mim em tudo. Muito bom isso aí, né? Ó, você vê como tá mudando o sentido aqui, né? Ó, É você porque vê... por isso que chama a atenção, anda na minha presença, né? É porque Isso. não estava andando, É não porque não estava andando, estava. por isso que chamou a Isso. atenção. Exatamente. E a perfeição dele não está no que ele está realizando, senão em quem ele está, no caso, andando, ou na presença de quem que ele está, não é? Você vê que é diferente, né, o sentido aqui. Por isso que quando nós trazemos a leitura de capítulo 6 fica mais claro agora. Deixemos-nos levar pelo que é perfeito. Ou deixemos ou vivamos na maduridade, vivamos na perfeição. E aqui a palavra, o sentido é deixemos-nos levar, é dentro de. Essa é a palavra que traduz. Deixemos-nos levar. Essa palavra em grego é dentro de, não é com, como foi lá com, como disse, Deus podia estar dentro de Abraão naquele tempo, Diego? O que é que você acha? ¿Cómo, hermano? Eu pergunto se a Abraão, o versículo diz, anda na minha presença e ser perfeito. Isso significa que Deus estava em Abraão, estava em Abraão para ser perfeito? Ou estava com Abraão para ser perfeito? Eu acho que estaba con. Com, porque ainda o Espírito não foi dado, né? Ajá. Ó, vamos dizer, quando que nós temos a realidade que Deus está em nós e nós estamos nele? É somente por meio da fé em Jesus Cristo. Antigamente não tinha isso. La Mas, resurrección de Jesús, ¿no? isso, mas aqui Abraão se uniu à palavra de Deus. Porque capítulo 4 nos diz isso, que Abraão creu em Deus e isso foi lançado para ele para a justiça. Então, no Antigo Testamento não tinha essa realidade de estar em Deus, de estar com Deus, mas eles estavam se apegando à palavra de Deus. Aquela palavra que ouviu Abraão, aproveitou. Não foi como aqueles que saíram do Egito, que as palavras que ouviram de Deus não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Aqui, Abraão ouviu as palavras de Deus e ele creu. Isso chama-se fé. Então, quando você crê, já seja que você vivia antes no Antigo Testamento ou na Nova Aliança, você se une a essa palavra. Isso que está mostrando aqui, irmão. Olha como que é. Ó, nós estamos analisando o versículo 1. Diz: deixemos-nos levar pelo que é perfeito. Em outra versão, deixemos ou alcancemos a maduridade. Andemos como maduros, diz outra versão. E a versão transformadora é mais extraordinária. Olha o que fala. Diz assim: alcançando a maturidade em nosso entendimento. Isso é impressionante. Ou seja, o que que o Senhor está fazendo? O que que o Espírito está fazendo desde que ele veio até nós? É fazer lembrar em nosso coração e fazer conhecer tudo que ele nos ensinou. Quando a palavra de Deus vem, irmãos, é para que nos fortaleça. É por isso que quando você lê Colossenses, vamos lá, Colossenses, por favor, agora. Você queria falar alguma coisa, o Genaro? Não, não, vamos prosseguir. Bom, capítulo 2, versículo 2, olha o que diz. Para, para que o coração dele seja confortado
e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do quê? Do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Você sabe, irmãos, que vamos trazer uma ilustração. Não sei se os irmãos assistiram. Eu tenho aqui um vídeo que eu gostaria que os irmãos assistissem comigo. Pequeno, rápido, tá bom? Para ilustrar isso aqui que nós estamos falando. Olha que interessante, irmãos. Aqui é muito lindo. Vamos ver se consigo abrir aqui. Diálogo entre dois gêmeos. É um diálogo entre dois gêmeos. Eu vou colocar aqui para nós assistirmos junto. Vamos ver se consigo. Aí, vou colocar aqui. Vamos ver. Você está vendo a imagem? Sim, estamos vendo Sim, sim. tá aparecendo. Tá No conseguindo ventre, né? ouvir? Bem interessante. Explicação. Dois bebês estavam conversando dentro da mãe, um com o outro. Tá ouvindo? Tá meio baixinho o som. Vou colocar mais forte aqui. Eu acho que. Você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: claro, tem que haver algo após o parto. Talvez estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: isso é um absurdo. Andar é impossível e comer com a boca é ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais do que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa, talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente nem vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou: bobagem. E, além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la. Então, é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, poderá perceber a presença dela e até ouvir a voz amorosa dela lá de cima. Bem, este foi o modo pelo qual o escritor húngaro explicou a existência de Deus. O que acharam? Entenderam ou não? Muito bom. Você vê, Entendi. entendeu, Entendi. gente? Sim, que havia um incrédulo e o outro que acreditava. Isso, exatamente. Então, o Que era transportar. era só prestar atenção, né? Ouvir ou falar de Deus, que ele está ali. Isso é muito exemplo, muito claro, né? Você que está desse ponto de vista de fora, você vê o cenário de mãe e a criança dentro da barriga, você tem certeza de que a criança está ali. Você não vê, né? Mas você pode até ver os movimentos e tal. Talvez você, se faz uma ultrassonografia, talvez você conheça ele, né? O rostinho agora com as máquinas e tudo mais. Mas agora, do ponto de vista das crianças, é extraordinário esse diálogo ali dos dois, né? Não retrata justamente o que nós estamos querendo falar. Porque, irmãos,
O que é esse caminho à maturidade? É nos deixarmos levar pelo que é perfeito, ou seja, nós estamos nele e ele nós. Isso aqui é muito forte, irmãos. Como é que nós precisamos ter percepção das coisas? Paulo, no capítulo 17 de Atos, versículo 25, olha o que fala lá. Atos, capítulo 17, olha que lindo versículo, irmãos, para expressar isso que nós estamos querendo transmitir, não é? Se quiser ler, irmão Genaro, olha que lindo. Eu achei muito bom isso aqui. 17, quanto? 24, 17, capítulo 17, versículo 24 até o 28. Se você espera que ela volte em algum momento, pode esquecer. O que aconteceu? Deus fez que o mundo e todo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. É também E também não precisa que faça nada por ele, pois é ele mesmo quem dá todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E Amém. alguns dos poetas de vozes disseram: nós também somos filhos dele. Aleluia. Olha, Diego, esse versículo. Que rico. Muito bom. Você tem no espanhol ali para ler ou não? Mas vale a pena, hein? Esse versículo é demais, né? Aquí voy el quinto. Tá bom. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos. Al contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas que habitaran toda la tierra, fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no estamos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Aleluia. Hasta el 28, hermano. Sim, tá 28. É claro. Que clareza, né? Que impressionante, irmãos. Por isso que eu gostei muito essa expressão que diz, né? Deixar-se levar, que é pieró em grego, ser conduzido. E esse versículo ele diz: deixar-nos levar é estar nele. Então, quando você traz essa expressão de perfeição, pode te ajudar. Filipenses capítulo 3, Paulo disse essa expressão: nós que somos perfeitos. Então, a perfeição não está no que ele está fazendo, Paulo. Ó, vamos lá, Filipenses capítulo 3. Quando ele fez uma exposição de que ele não se apoiava no que ele confiava, no que ele era, mas ele queria ganhar a Cristo, olha só, olha como que é o posicionamento de alguém maduro. Não confia em si mesmo, né? Que ele vai dizer isso no versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos da circuncisão. Quem? Judeus? Não. Quem então? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E que mais? E não confiamos na carne. Você vê, essa é a expressão de alguém maduro, alguém espiritual, alguém que está na perfeição. Por quê?
porque não se apoia na sua própria justiça, nas obras da lei, nem as obras da carne, muito menos. Olha só que impressionante. Então, quando você vem um pouquinho mais embaixo, ele vai dizer assim, ser achado nele, versículo 9, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé, a justiça, olha como de novo tem a justiça aqui, que procede de Deus baseada na fé, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que declaração de fé, irmãos! Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está vendo? Essa percepção que Paulo tinha, Diego, ele não atribuía a um esforço primeiramente, mas também ele entendia que nada estava feito nele, irmão. Porque ele deveria alcançar, como alguns pretendem colocar muitas vezes, Diego, que você já é filho de Deus, que você já está salvo, e tenta trazer como algo que já aconteceu e que você não precisa mais e que nunca mais vai perder. Mas Paulo coloca isso aqui como um posicionamento da fé, a perseverança para alcançar. Como que ele alcançaria a ressurreição dos mortos se ele já é um filho de Deus e um apóstolo? É porque ele tem percepção. Isso aqui é palavra de justiça. Percepção do que, Diego? De que nada foi feito nele. Ele tem que perseverar até o fim. Ele hoje, irmão, quem garante daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos que nós vamos estar na fé? Por isso que um posicionamento errado muitas vezes traz desgraça espiritual. Eu já dialoguei com pessoas que às vezes têm tanta satisfação, tanta segurança interior por argumentações erradas que colocaram no coração dele. Como dizia assim, eu sou filho de Deus e ninguém me tira esse tributo. Esse atributo. Eu sou filho de Deus e ninguém me vai convencer ao contrário. Mas o pequeno deslize da pessoa, ela não percebe que você é filho de Deus, mas pela fé somente. Você tem que perseverar para alcançar a ressurreição. Como diz aqui, ele diz em 1 Timóteo, depois você lê lá, anota ali em teu caderninho, anota esse versículo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Anota lá. Paulo disse, combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Olha, se ele não precisasse mais da fé, porque agora é filho, por que disse guardei a fé? Porque você tem que guardar até o fim. Agora que está chegando no fim dele, que ele ia morrer, me está reservada uma coroa, o qual o reto juiz me dará naquele dia, que é a vinda dele, a ressurreição dos mortos. Ele está dizendo novamente aqui, para que de algum modo possa alcançar. Está vendo que não está feito nele, Diego? A ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já recebido ou já tido a perfeição. Ele diz, não é que já sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Como é que ele faz isso? Deixando para trás o que ficou e prosseguindo para aquilo que diante dele está. Então, como que é o caminho da maturidade? Você não confia naquilo que vem de você. Paulo diz, não confiava na carne, não confio em mim mesmo, não é na carne do irmão. Porque é fácil de dizer, Diego, eu não confio nesse irmão, não. Mas quando você diz de você mesmo, isso é revelação, irmão. Isso é palavra de justiça. Assim como nós limos um versículo que você gostou muito na reunião anterior, lembra? Capítulo 2 de João, versículo 23, 24 e 25. Que muitos, pelos sinais que fazia o Senhor Jesus, creram nele. Mas ele mesmo não se confiava em nenhum deles, porque sabia o que é a natureza humana. Ou seja, em nós não tem melhoria, em nós não tem aperfeiçoamento. Nós precisamos andar no caminho da maturidade, no caminho da perfeição. Como? Deixando para trás o que ficou, que não é confiar na carne e prosseguir para aquilo que diante de nós está. Olha como diz aqui o versículo. Prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Ganhar Cristo.
Qual que é o alvo dele? Ser achado nele, irmão. Quando? Quando ele vier. Não é andando em mim mesmo, no mundão. Se amanhã a gente dormir, chegar a morrer, irmão, qual é a segurança que você tem? Você está andando nele. E ele está andando em você. Não tem mais nada outra coisa, irmão. Olha só como prossegue. Todos, pois, e ele afirma agora que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas como que ele falou, Diego? Não que pretenda ter alcançado a perfeição, mas estou prosseguindo. E agora ele diz que alcançou a perfeição. Como isso? Porque ele disse que por um lado nada foi feito em nele, mas por outro, em nele já estamos perfeitos. Ele é o homem perfeito, irmão. Que glorioso, irmão, essa percepção. Você vê como que é importante nós entendermos que quando Deus olha para você, Diego, ele não está olhando para você, está olhando para seu filho que está em você. Ou seja, nós precisamos ser achados em aquele que agradou o Pai. Ele é o Filho glorioso. Então, quando nós estamos em Cristo e Ele está em nós, nós temos a realidade de essa perfeição. Agora, prosseguindo aqui para terminar, deixa os irmãos falar aqui, eu já falei um monte, né? Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu paro por aqui e na próxima reunião nós vamos desenvolver essa distinção, Diego, entre o velho homem e o novo homem, entre aquilo que é imperfeito e o que é perfeito. Porque essa distinção tem que ser trabalhada. Nós já apresentamos a base agora, né? E eu acho que na próxima reunião, se o senhor permitir, nós desenvolvemos isso. Não sei se que o Genaro quer falar alguma coisa, eu vou parar aqui e continuamos a compartilhar.